Seja bem-vindo a JC Cursos e Treinamentos. Dando sequência a uma série de vídeos sobre evidências para atendimento aos requisitos da norma NBR ISO 9001-2015, eu vou estar falando hoje sobre o requisito 7.1.6, conhecimento organizacional. Qual a intenção desse requisito? É que a organização que determina o conhecimento necessário para a operação dos seus processos e para alcançar a conformidade dos produtos e serviços, bem como incentivar a aquisição do conhecimento necessário com base nas necessidades e tendências de mudanças. A organização deve considerar como determinar e gerir o conhecimento organizacional necessário para atender às suas necessidades presentes e necessidades futuras. As pessoas da organização e sua experiência são uma base importantíssima do conhecimento organizacional. Captar e compartilhar essa experiência e conhecimento pode gerar sinergias que levam à criação de conhecimento organizacional novo ou um conhecimento atualizado. Ao determinar, manter e disponibilizar o conhecimento organizacional, a organização pode considerar, primeiro, aprender com os fracassos, situações de quase acidente e sucessos. Então, todo aquele histórico da organização é base de um conhecimento organizacional. Os seus registros de não conformidades que foram gerados, as suas investigações de ocorrências que foram tratadas, essas evidências, todo esse conjunto, ele compõe a base do conhecimento organizacional. Reunir conhecimento de clientes, fornecedores externos e parceiros também é uma forma de ter todo esse conjunto, seu conhecimento organizacional. Capturar o conhecimento que existe dentro da organização, por exemplo, através de mentoria, planejamento de sucessão. Existe em organizações em que elas têm um treinamento no local de trabalho, feito pela aquela pessoa mais antiga, mais experiência, que tem mais experiência e que treina os demais funcionários. Numa necessidade de mudança, de alteração, uma viagem do titular, de férias ou por motivo de doença, aquela pessoa já está ali apta a fazer essa substituição, vamos dizer assim. Então, todo esse conhecimento, ele é passado de um funcionário para outro, e que numa necessidade dessas eventuais, como eu citei aqui, a pessoa vai entrar de férias, precisa fazer uma viagem, tem ali uma pessoa que vai poder substituir também essa pessoa. Então, todo esse conjunto, pessoal, todo esse conhecimento que é adquirido ao longo da existência da organização que é o conhecimento organizacional. Então, vejam só, não é algo preso somente ao RH, não se trata somente de treinamentos. Eu sempre digo nos meus treinamentos que o conhecimento organizacional é todo um conjunto que envolve os procedimentos da organização, o conhecimento adquirido ao longo do seu processo, seja através das suas não conformidades que foram tratadas, as ferramentas que foram utilizadas, o conjunto dos treinamentos planejados, os resultados alcançados. Então, todo esse conjunto aí é que compõe o conhecimento organizacional. Vamos ver agora o que diz a norma. A organização deve determinar o conhecimento necessário para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços. Então, isso é o que diz a norma. Então, veja, a organização deve, ou seja, é obrigatório, é um requisito, isso é obrigatório, determinar o conhecimento necessário. Quem determina é a organização. Então, a organização é que vai determinar o que é necessário para ela, através dos seus procedimentos, por exemplo. Esse conhecimento pode ser mantido e estar disponível na extensão necessária. Ou seja, o que é essa extensão necessária? Isso vai variar de organização para organização. A informação disponível, vamos falar assim em termos de procedimento, de um pequeno comércio,
ele é muito diferente do que uma indústria eletroeletrônica, por exemplo. Então, todo esse conjunto de procedimentos e normas, isso vai diferir de uma organização para a outra. Tá? Ao abordar as necessidades e tendências de mudanças, a organização deve considerar o seu conhecimento no momento e determinar como adquirir ou acessar qualquer conhecimento adicional necessário e atualizações requeridas. Então, vejam, por exemplo, a legislação, a gente tem uma mudança constante em legislações. Então, vamos supor que o nosso sistema de gestão começou hoje. Então, hoje nós temos uma realidade em termos de legislação a ser aplicável. Então, precisa que isso aqui esteja sempre sendo atualizado constantemente. O conhecimento organizacional é algo contínuo, tá? Ele não é algo parado. Ele tem que ser vivenciado, atualizado e sempre buscando com que esse conhecimento ele amplie cada vez mais todos os recursos necessários para a organização alcance os seus objetivos, né? Alcance aí as necessidades requeridas das partes interessadas. Tem uma nota 1 aqui da norma, que diz o seguinte: conhecimento organizacional é o conhecimento específico para a organização. Ele é obtido por experiência. Então, vejam, o tempo em que uma organização ela está no mercado, ela se torna, com um conhecimento dentro do seu segmento, evidentemente, né, muito mais amplo, muito mais abrangente do que uma organização que está em início, está começando os seus processos. E, continuando assim, esse conhecimento, dessa informação é usada e compartilhada para alcançar os objetivos da organização, foi o que eu comentei ainda há pouco, né? Então, todo aquilo que foi obtido no início, ele vai melhorando. No caso do RH, entra sim os treinamentos, nesse caso, para obter conhecimentos adicionais necessários e ampliando cada vez mais o conhecimento organizacional. Nota 2. O que diz a norma? Conhecimento organizacional pode ser baseado em, letra A, fontes internas, por exemplo, propriedade intelectual, o conhecimento obtido de experiência, lições aprendidas de falhas e de projetos bem-sucedidos. Eu até comentei ainda há pouco sobre tratamentos de não conformidade, né? Então, toda a sistemática que foi usada, a ferramenta que foi utilizada, então, tudo isso é muito importante, tudo isso compõe aí o conhecimento organizacional. Projetos bem-sucedidos, captura e compartilhamento de conhecimento, experiências não documentadas, tá? Então, muita coisa ela não fica documentada, ela não fica registrada, mas pela experiência do profissional dentro daquela área, que conhece, por exemplo, um equipamento que sofreu uma pane, sofreu ali uma necessidade de manutenção, muitas vezes a própria experiência já faz com que o profissional, por conhecer o equipamento, né, ele já sabe ali quais serão os tratamentos que deverão ser dados. Os resultados de melhoria de processo, produtos e serviços. Fontes externas, por exemplo, normas, academias, conferências, compilação de conhecimento de clientes ou provedores externos. Então, essas são também as fontes que podem ser, nesse caso, a fonte externa, né, que ampliam, que solidificam ainda mais o conhecimento organizacional. Muito bem. Nesse slide eu coloco aqui a frase do Peter Drucker, que é conhecido aí como o pai da administração moderna, que diz o seguinte: a gestão do conhecimento é a arte de transformar informação em performance. Muito bacana isso, né? Muito bom. Muito bem. Com isso eu encerro esse vídeo e nos vemos no próximo. Até lá.